Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Graça e paz. Mente positiva, Dr. Julian Megolza. Como desenvolver um estilo de vida saudável? Parte 2. Sintomas de alguns transtornos. Capítulo 13. Insônia. Muitas pessoas se queixam de que não dormem bem. Algumas demoram muito para conciliar o sono. Outras acordam demasiadamente cedo ou têm o sono interrompido. Outras ainda sofrem de uma combinação de sintomas. Várias estatísticas concordam que 30% a 40% da população se queixam pela falta de qualidade do sono, embora somente 3% a 4% recebam o diagnóstico clínico de insônia. O sono é muito importante para a saúde. A privação contínua acarreta sérios problemas na concentração e na memória. Além disso, a insônia provoca sonolência no dia seguinte, lentidão, falta de rendimento e diminuição das defesas, com a consequente possibilidade de contrair uma doença. De fato, pesquisas recentes indicam uma correlação entre o bom sono e a longevidade. A insônia, diferentemente de outros transtornos, tem um claro componente subjetivo, isto é, há os que dormem relativamente bem, mas se queixam de que deveriam dormir mais e melhor, ou os que passam 1 hora acordados na cama e estão convictos de que ficarão várias horas sem dormir. Talvez esse subjetivismo tenha dado origem a falsas crenças em relação à insônia. Barreiras para um bom sono. Nem todas as pessoas têm disposição natural para dormir bem. Entretanto, todos podem evitar ingerir produtos que dificultem o bom sono. Observe a lista a seguir. Quanto mais for evitada, melhor probabilidade para um bom sono você terá. Cafeína. O chá, café e refrigerantes que contêm cola, analgésicos e produtos inibidores do apetite contêm suficiente quantidade de cafeína para alterar o sono. A cafeína é um forte estimulante e é bom ser evitada sempre que for possível. Nicotina. Comparados com os não fumantes, os fumantes sempre demoram mais para conciliar o sono e acordam com mais frequência. Isso tem que ver com a força de vontade, pois há aqueles que, ao dormir ou acordar, quase sempre incluem um cigarrinho como presente. Existem muitas razões para deixar o cigarro e a insônia é uma delas. Bebidas alcoólicas. Algumas pessoas tomam um trago antes de ir para a cama, pois o álcool produz sono. No entanto, mesmo que isso ajude, a presença do álcool no sangue altera o ciclo do sono e faz com que a pessoa acorde intermitentemente ou muito cedo. Drogas. Os narcóticos e anfetaminas fazem parte das drogas que dificultam a pessoa a conciliar o sono, e quando consegue dormir, essas substâncias interrompem o ciclo do sono e provocam um despertar não desejado. Medicamentos. Existe uma longa lista de medicamentos que provocam insônia, especialmente os antidepressivos e esteroides. Muitos analgésicos contêm cafeína e também impedem o sono. Leia a bula de todo medicamento e consulte seu médico para buscar alternativas. Refeições pesadas. Uma refeição rápida pode facilitar o sono, especialmente se comer carboidratos, pão, massa, arroz, pois seu conteúdo de serotonina ajuda a dormir.
As refeições pesadas, feitas próximo à hora de dormir, exigem grande esforço orgânico para a digestão e interrompem o sono com dificuldades gástricas. Além disso, beber em demasia antes de dormir fará seu organismo despertar para urinar. Existem outras barreiras do tipo circunstancial que também provocam insônia. A maioria pode ser controlada e vale a pena tentar. Estressores. Seu sono será prejudicado quando estiver trabalhando excessivamente ou quando perder um ente querido. O mesmo acontecerá quando estiver passando por alguma mudança relevante, seu casamento, início de um novo emprego ou mudança de residência. Siga as orientações deste capítulo para amenizar o problema. Se o estressor é passageiro, espere até que desapareça, mas se persistir, faça alguma coisa para afastá-lo. Ambiente físico. O lugar em que você dorme ou horário de dormir pode ser suficientemente relevante para dificultar seu sono. Lugar barulhento, excessivamente quente ou frio, colchão muito macio ou duro ou excesso de luz. Nesses casos, alguma coisa deve ser feita para melhorar o ambiente. Invista em elementos ou soluções que promovam um ambiente ideal para o sono. Ambiente interpessoal. Dormir com alguém que se mexe muito ou que ronca, ou ter filhos que acordam pedindo alguma coisa, pode causar desespero. Convença seu cônjuge a tratar do problema do ronco ou considerar a possibilidade de um de vocês dormir em outro ambiente. Ensine seus filhos a serem mais independentes. Com habilidade, tato e mente aberta, converse com os membros de sua família e experimente soluções, sabendo que o sono é a metade da vida. Dicas para combater a insônia. A regularidade nos hábitos e horários é fator de êxito para o sono. Se você é sensível à insônia, é necessário colocar ordem em sua vida. Deve ter um horário fixo para dormir, de preferência cedo, e também para levantar. Procure manter uma rotina antes de ir dormir. Evite excesso de viagens, porque alteram os hábitos. Cuide também nos fins de semana. Não atrase demasiadamente a hora de deitar ou de levantar, pois isso exigirá alguns dias para retornar ao horário habitual. Procure fixar um número ideal de horas de sono para que não fique frustrado pensando que sofre de insônia. Quase todas as pessoas precisam de 7 a 8 horas de sono, mas há as que dormem 5 a 6 horas, porém sentem que precisam dormir mais. Como não conseguem, se desesperam e ficam de mau humor no dia seguinte. Não cometa o erro de fazer longas cestas durante o dia. O sedentarismo é um dos melhores amigos da insônia, pois provoca pouco cansaço físico e muito mental. Procure se exercitar em atividades físicas vigorosa e regular, pois lhe proporcionará bem-estar e sono profundo e contínuo. O exercício aumenta a temperatura corporal diurna e reduz a noturna, o que contribui para o sono. Sempre que puder, procure fazer exercício no momento oportuno. O jantar farto e em hora avançada, como já tratamos, dificulta a qualidade do sono. O melhor é jantar moderadamente e cedo para poder desfrutar de um sono adequado. Além disso, os alimentos pesados ou picantes interrompem o processo do sono. Entretanto, há alimentos de uso comum com propriedades soníferas e sedativas. Já é bem conhecido que a temperatura moderada induz e mantém o sono agradável. Portanto, o ideal é tomar banho com água morna e beber algo quente, sem cafeína, antes de dormir.
Durma num local com temperatura amena, mas bem abrigado com uma coberta. Faça todo o possível para não depender de medicamentos para dormir, pois em geral são desnecessários. Outras dicas incluem a prática do relaxamento sistemático, de forma contínua e regular. Antes de deitar, cultivar o pensamento positivo. Isso evita que a pessoa se concentre em si mesma e se torne vítima da insônia. Aproveitar a natureza e a luz natural na medida do possível, expondo-se à luz solar nas primeiras horas da manhã ou à tardinha, pelo menos 1 hora. Deitar cedo e levantar ao amanhecer. Pérolas de sabedoria. O sono do trabalhador é ameno. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Eclesiastes 5:12. Crenças falsas sobre a insônia. Existem ideias ou crenças muito arraigadas que impedem que as pessoas enfrentem adequadamente suas dificuldades com o sono. Não se deixe convencer por tais mitos e enfrente suas dificuldades para dormir a partir de sua própria experiência. Se tentar dormir com insistência, esforço e perseverança, você conseguirá. Isso quase sempre é falso. A prática tem demonstrado que quando alguém está com dificuldade para dormir, por mais que se esforce, não conseguirá. O sono não é algo que se possa pegar. O sono deve nos pegar. Se você não dormir bem durante a noite, terá muitas dificuldades no dia seguinte. Pode ser verdadeiro, mas devido especialmente às suas próprias expectativas e não somente pela falta de sono. Dormir mal ou não dormir nada durante uma noite não é tão trágico como parece. No dia seguinte, você poderá fazer os trabalhos rotineiros perfeitamente, mas na verdade terá dificuldades para realizar alguma coisa nova, muito difícil ou que lhe cause preocupação, e naturalmente o rendimento baixará consideravelmente se ficar várias noites sem dormir. Todos precisamos de 8 horas diárias de sono, depende de cada pessoa. Na verdade, a maioria precisa entre 7 e 8 horas, mas há uma grande variação, pois 90% da população dorme entre 6 e 9 horas, e as crianças mais. Observe e analise sua real necessidade. Dormir pouco é nocivo e dormir muito afetará seu bem-estar. As pessoas com mais de 60 anos precisam dormir bem, menos que os adultos mais jovens. Isso é falso. Com o passar da idade, a necessidade de sono diminui, mas muito pouco. O que se tem verificado é que os padrões do sono mudam a partir dos 60 anos. As pessoas tiram uma soneca enquanto assistem televisão, quando andam de ônibus sentadas ou quando se encostam numa poltrona ou cama durante o dia. Por isso, dormem menos durante a noite, mas a soma total varia muito pouco. Não preguei os olhos à noite. É uma afirmação dúbia, pois, de acordo com vários estudos, concluiu-se que achamos o período do nosso sono muito menor do que é na realidade. Não é de se estranhar que quando um homem se queixa à esposa de que não dormiu, ela responda: então, quem estava roncando toda a noite? Pérolas de sabedoria. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão, e ninguém os amedrontará. Levítico 26, versículo 6. Pesquisa. Sono e longevidade. De acordo com o relatório publicado no Psychosomatic Medicine 2003, as pessoas da terceira idade que durante a noite passam meia hora ou mais sem conciliar o sono têm maior probabilidade de encurtar sua vida do que as que dormem o tempo todo
em que permanecem na cama. Mary Amanda Day e suas colegas de faculdade de medicina da Universidade de Pittsburgh, Estados Unidos, fizeram uma experiência durante 19 anos com um grupo de 185 participantes. Todos eram sadios, com idades que variavam entre 58 e 91 anos. Com a ajuda de eletroencefalogramas, acompanharam o padrão do sono do grupo. Ao concluírem o estudo, 66 dos participantes já haviam falecido e ficou comprovado que a morte não tinha relação com a idade, nem com o sexo, nem com doença conhecida, mas com as dificuldades para dormir. Muitos dos falecidos eram exatamente os que passavam durante a noite acordados por mais de 30 minutos, ou dormiam menos de 80% do tempo sob observação. O estudo aponta o bom sono como fonte de saúde e mostra a necessidade de fazer tudo o que for possível para melhorar a qualidade do sono, especialmente na terceira idade. Exercício físico no devido tempo. Carlos às vezes acorda e no meio da noite faz levantamento de peso durante 20 minutos. Em seguida vai deitar, já cansado, com a esperança de dormir rapidamente, mas seu método não funciona. O exercício físico vigoroso não leva a pessoa ao sono de forma imediata. O melhor é se exercitar algumas horas antes de dormir, ou se limitar a fazer um passeio para conseguir os melhores efeitos contra a insônia. Evite, portanto, o exercício vigoroso pouco tempo antes de se deitar. Alimentação e sono. Existem alimentos com propriedades calmantes e soníferas. Trata-se de produtos comuns que costumam ser encontrados em qualquer lugar ou ao menos nos supermercados. Aveia. A aveia contém avenina, uma substância de suave efeito calmante. Pode ser preparada em forma de sopa, mingau para o de jejum, bolachinhas ou ser acrescentada na massa para hambúrguer vegetal. Alface. A alface produz efeito relaxante e calmante. Uma salada de alface antes de ir para a cama pode ser a peça-chave para conciliar o sono. Tília aromática. As infusões de tília foram utilizadas durante séculos como calmante e relaxante. Uma infusão de tília antes de dormir produzirá efeito calmante. Malte. O malte produz efeito contrário à cafeína. Com a tília, deve ser tomado quente antes de dormir. Mel. O mel possui ingredientes calmantes que ajudarão a conciliar o sono. Pode ser usado como adoçante na infusão do malte ou tília para fortalecer a ação que contribui para o sono. Pesquisa, medicamentos, relaxamento e autossugestão. A eficácia dos medicamentos soníferos é muito duvidoso. Os efeitos colaterais e o risco de se tornarem um vício são muito conhecidos. Será que realmente funcionam? Carnwalt e Miller, em seu manual Psicoterapia Conductual e Assistência Primária, 1989, mencionam um estudo de Davidson e seus colaboradores com a participação de um grupo de pacientes com insônia. Foram administrados nesses pacientes medicamentos para dormir e lhes foi ensinado a prática de relaxamento. Resultado, todos começaram a dormir melhor. Dias depois, aleatoriamente, o grupo foi dividido em dois. Ao primeiro grupo foi informado que a verdadeira razão de sua melhora era o poder de atuação dos medicamentos. Ao segundo grupo foi explicado que a razão de sua melhora era a eficácia do relaxamento, pois a dose de sonífero havia sido insignificante, o que era falso.
Nessa etapa, o tratamento com medicamentos foi interrompido. Resultado: o primeiro grupo voltou a dormir tão mal quanto antes, e o segundo grupo continuou dormindo melhor. O fator responsável da melhora do segundo grupo foi a autossugestão ou a prática do relaxamento, mas não o efeito dos medicamentos que já haviam sido interrompidos.